fala a respeito da gravação que vocês têm que consentir. Então, espero que vocês, estando presentes, se houver algum questionamento quanto à gravação, vocês podem autorizar, tá? Então, está autorizado aí, vocês estão presentes. Eu só estou apresentar agora. Vou mostrar a tela inteira, mostrar compartilhar a tela, tá? Agora eu vou abrir o texto da Selma. Estão vendo o texto? Tudo bem? Ah, então tá. Esse texto da Selma Pimenta é um texto já de muitos anos, né? Do século passado, né? Do final do século passado, de 1999, né? E é um texto ainda atual, ele já foi reeditado várias vezes, mas traz informações muito importantes que até hoje se discute a respeito da formação de professores. É um texto amplamente utilizado, né, nos cursos de formação de professores, né, nos cursos de licenciatura, independente de qual é a formação específica. A professora Selma Pimenta, ela é autora de vários livros relacionados a temas, a educação, né, e a pedagogia, e traz aqui o primeiro capítulo desse livro, né, o tema relacionado à formação de professores, identidade e saberes da docência. É um texto bastante curto, né, fácil de se compreender, mas é interessante, né, porque nos remete à realidade atual para a gente refletir sobre o contexto da atualidade. Então, é um texto bastante relacionado com a questão da identidade docente, dos saberes necessários à docência. Eu gostaria, né, que vocês lessem com carinho esse texto, né, relessem na medida do possível, porque esse material da Selma é a base para vocês responderem as questões que estão lá no AVA, né, vou abrir aqui, que vocês vão estar desenvolvendo na unidade 1. Então, aqui, né, tem o texto, né, da unidade 1, o texto que está em PDF, né, que é esse que eu estou mostrando para vocês. E, além disso, tem, né, 2 vídeos, né, das palestras da professora Selma. O primeiro é da professora Selma, que é de uma aula magna que ela deu numa universidade, né, falando sobre formação de profissionais. E um outro que é da professora Alana Cavalcante, tá, que traz uma reflexão sobre o trabalho docente do professor de geografia. Então, são 2 vídeos que são interessantes também, que vão somar, né, para vocês fazerem uma análise dessas palestras, e o texto, né, da Pimenta, que vocês terão uma análise à parte, né, que eu vou abrir aqui. Nessa análise, né, vocês têm uma questão-chave, né, que aí vocês devem responder aqui, tá? Então, a questão é: como criar situação de aprendizagem, compreendendo e valorizando e utilizando os 3 saberes apontados por Pimenta. Aqui está 2008, mas é a edição anterior que eu tinha colocado aqui. Então, a última edição é essa, 2009, não muda nada, tá? Só o ano aqui que eu preciso atualizar. E como isso se reflete na sua própria formação docente. Então, quando vocês lerem o texto, vocês vão ver os 3 saberes que a Selma Pimenta aponta, né? Quais são esses 3 saberes necessários à formação da identidade docente, né? E como que ele se constrói, se consolida ao longo do processo de formação inicial e também no processo de formação continuada. Então, a gente vai estar refletindo com base, né, nesse texto da Pimenta, tá? Então, a minha preocupação aqui é que vocês devem responder essas questões, porque fazem parte do processo avaliativo, tá? Não existe uma data limite, o importante é que vocês façam. E quanto mais
próximo da discussão do texto, melhor, tá? Aqui, só para vocês, se vocês puderem estarem com o computador na mão, ou até mesmo no celular, se não for possível, né, vamos fazer o que é possível. Se estiverem no computador, vocês podem abrir aí, pode ser que a impressão desse texto não é o mesmo que eu estou mostrando, porque são várias impressões que eu tenho aqui no meu computador, e está abrindo, né, aqui é o texto da pimenta, né? Aqui não tem essas marcações. E encerra aqui. Então, tem só algumas diferenças aí de impressão, mas é o mesmo texto, tá? Inclusive, aqui também está 99, então eu não atualizei a minha data. Bom, o que eu trago para vocês, né, é a reflexão em cima desses 3 saberes. Vocês chegaram a dar uma olhada no texto, sabem do que eu estou falando, né? De quais são esses 3 saberes que a gente vai discutir aqui? Alguém tem alguma ideia? Já viram o texto da Selma Pimenta em outra disciplina? Podem falar. Sim, não. Não, professor, eu sou o único que está na sala, só eu e a senhora, então tá tranquilo. Ó, tem alguém me chamando aí. Anderson chegou. Ah, entrou. Então, Anderson, você tem algum conhecimento desse texto da Pimenta, de outra aula? Vocês devem ter trabalhado com outro texto da Selma Pimenta, alguma coisa assim? Ou é a primeira vez que vocês estão vendo esse texto? O Rodrigo disse não, e você? Sim ou não? Professora, não, ainda não. Ok. Bom, vocês terão que fazer essa leitura, tá? Hoje ainda. Então, tá bom. Agora, deixa eu voltar lá. Então, eu apresentei, voltando lá, eu apresentei o texto para vocês. Tem algumas questões importantes que eu vou falar, né, diretamente aqui no texto, depois eu vou apresentar em PowerPoint, né, um esquema para a gente fazer as reflexões, tá? Aqui são alguns apontamentos que a autora coloca para a gente ir já pensando, né, da importância do professor na sociedade. Então, aí a primeira questão que ela levanta, que eu acho bastante pertinente, né, que ela coloca é a seguinte: para que professores, numa sociedade que há muito tempo superou não apenas a importância destes na formação das crianças e dos jovens, mas também é muito mais ágil e eficaz em trabalhar as informações? Então, para que formar professores? Então, a primeira questão que ela nos coloca é um grande desafio que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, né? Principalmente, né, quando a gente vive no mundo das informações, né? O mundo gira em torno das informações, né? E qual é o significado e a importância dessas informações que os meios de comunicação nos trazem, né, para a sociedade? O que isso repercute na sociedade? Então, são questões interessantes que a gente tem que pensar e refletir, né, porque a gente sabe que sempre, né, principalmente no contexto atual, que a gente vivencia, né, a desvalorização do profissional docente, né, na carreira docente, e muitos professores vivendo uma situação de adoecimento mental, né, diante da situação que nós estamos vivenciando nas salas de aula. Então, o professor, ele precisa superar tudo isso. Como ele pode fazer, né? Aí, nessa introdução, ela também coloca, né, alguns autores, né, de anos anteriores, aí do final na década de 90, principalmente, muitas discussões sobre, né, a questão da formação do professor, da formação inicial, da formação continuada, da, das práticas docentes. Então, todas essas questões ela traz aqui para iniciar o diálogo, né?
e apresenta algumas pesquisas, né, que discutem também a questão do currículo. Então, são vários autores que ela cita, inclusive ela mesma, né, e outras pesquisas. Então, o exemplo do Perrenot, você já deve ter ouvido falar, né, e de outros autores que fazem parte aí da literatura, né, da educação, que discute a questão da formação do professor, né? E aí ela traz, né, nesse próximo ponto aqui, né, uma discussão sobre alguns pressupostos para a construção da identidade do professor. Então, ela contextualiza, né, que ela é uma professora que atuou na USP, né, mas trabalhou com diferentes licenciaturas, não só geografia, mas outras licenciaturas também, e dava aula de didática, né? Então, ela trabalhava com todas essas áreas aí do conhecimento na licenciatura. Então, nesse contexto, ela traz uma discussão aqui sobre a questão da natureza do trabalho docente, né, que é ensinar como contribuição ao processo de humanização dos alunos historicamente situados. Então, o professor ele tem essa responsabilidade, né, de contribuir na humanização desses alunos. Não é formar robôs, não é formar técnicos, né, para o trabalho. Né? Hoje a gente vê que o interesse maior é formar técnicos para o trabalho, né, o trabalho tecnicista, mas priorizando a questão da humanização, né? Então, para isso, né, espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano. O que ela nos traz aqui? É importante trazer um entendimento que aquilo, né, que o aluno adquire como conhecimento, né, como habilidades, atitudes e valores no processo de ensino-aprendizagem, seja possível, né, com esse aparato que ele adquire na escola, possibilite também dele desenvolver os seus saberes, fazeres docentes, né, e também superar algumas dificuldades, né, que ele vivencia na realidade. Por que a gente pode pensar assim, como na geografia, né? Por que estudar geografia, né? Por que a geografia é trabalhada na escola? Qual a finalidade, qual é o objetivo de se ensinar geografia na escola? Por que o aluno precisa aprender? Para ele conhecer o mundo que ele vive, né? Principalmente isso. Mas a partir do conhecimento que ele adquire do mundo que ele vive, ele seja capaz de também desenvolver ações de conscientização, de uma leitura mais crítica da realidade, procurando encontrar meios, né, de superar as desigualdades, principalmente de conhecimento, né? Então, ele precisa ter essa contribuição. Então, o professor da escola, ele precisa trabalhar o aluno nesse processo de humanização, para ele também ter, a partir do conhecimento desenvolvido entre o professor e o aluno, né? Não quer dizer que o professor chega lá só para ensinar, ele também trabalha, né, o conhecimento que o aluno tem, né? Então, é importante também estar relacionando o que o aluno sabe e o que você pode também contribuir no crescimento do conhecimento que ele adquire. Aí ela vem com uma questão importante, né? Aqui até essa questão do movimento, né, da mobilização dos conhecimentos, né? É importante porque é a partir desse conhecimento, né, da teoria da educação, da didática, né, para a gente entender como se dá o ensino, né, como realidade social, e que desenvolva neles a capacidade de investigar a própria atividade. O que ela incentiva aqui? Ela incentiva que
a, o aluno, né, na sua formação, ele consiga, a partir do que ele vivencia na realidade, também trazer para o professor, né, a capacidade de investigar. Então, o professor, né, ele também pode desenvolver essa capacidade. Vocês que estão em formação inicial também são estimulados a desenvolver a pesquisa no estágio, que é o lema que a professora Selma Garrido Pimenta nos traz, de que a forma que o aluno consiga, né, aprender a licenciatura na escola, né, é fazendo pesquisa. Então, esse aprendizado, esse conhecimento na prática das experiências que ele vai desenvolvendo na escola, vai trazer também contribuição para ele também aprofundar nas teorias, né? E criar novas teorias, por que não? Né? Porque as teorias, elas surgem a partir da prática. Por isso elas são interdependentes, por isso é importante que a gente faça esse momento da reflexão. Por que tem que estudar teoria no estágio? Porque a gente tem que conciliar o que a gente tem de trabalhos escritos a respeito da formação de professores, que é o tema que nós estamos trabalhando aqui, para que a gente possa ver como que isso é possível ser vivenciado na prática, entre aspas, né? Que a gente tem uma prática totalmente diferente de todos os momentos de vida acadêmica que as gerações de um século passaram, né? Então, a gente sabe que nunca tivemos uma experiência semelhante como essa, né, de vivenciar aí essas limitações com relação ao acesso ao espaço físico da escola e ao acesso aos alunos, né, para podermos vivenciar a realidade, nem ao menos fazermos observação. Então, esse momento atípico nos faz também pensar nos desafios que os professores também tiveram na escola. Então, eles têm que trazer uma reflexão, né, do que isso pode trazer para nós, enquanto alunos e acadêmicos em formação, na formação inicial, para pensarmos, né, lá na frente, quando vocês estiverem na escola. Poxa, eu vou chegar lá na escola, se bem que vocês estão fazendo estágio 1, o estágio 2, muito provavelmente, a gente possa ter essa presença mais efetiva na escola. Mas é importante a gente estar refletindo tudo isso, né? Por isso a importância, né, da teoria, né, do conhecimento teórico que ela destaca aqui no texto como importante, né, para a gente poder construir e transformar os nossos saberes fazeres, tá? E daí ela vem com uma questão importante aqui, que ela dá início a essa reflexão do que é a tal da identidade, para podermos, então, entendermos, né, esses elementos que constituem a consolidação da identidade docente. Então, a primeira questão, né, que a gente tem que pensar, e quando a gente fala a palavra identidade, nos vem à nossa cabeça o documento chamado RG. Esse é o chamado documento de identidade do indivíduo, né, de cada um de nós. Então, é importante que a gente pense a identidade aqui, em termos educacionais, como uma coisa que não é um dado imutável, ou seja, é uma coisa que pode mudar, pode se ajustar, pode moldar, pode se transformar, né? Então, e também não é externo, né? Que possa ser adquirido. Então, é uma coisa que a gente constrói dentro de nós mesmos. Mas isso envolve também fatores externos, né? Tudo que nos acontece à nossa volta e o que isso pode repercutir na nossa identidade docente. Pensando, por exemplo, né, em termos de pandemia, né, toda essa vivência acadêmica que vocês estão passando, o que isso pode refletir na nossa identidade? Bom, podemos pensar, né, que há algumas limitações que vocês estão passando, mas são limitações que permitem estimula a necessidade de usar a criatividade,
de utilizar outros meios, de termos uma comunicação, mesmo que indireta, com os alunos na escola, que é o que a gente está tentando fazer agora, tá? E isso vai também refletir no processo de construção aí da nossa identidade. Depois ela destaca, né, tem uma outra questão que a gente tem que apontar aqui, no caso da profissão do professor, né, que, bom, algumas profissões, né, deixaram de existir e outras surgiram nos tempos atuais. Aliás, é o que mais vem acontecendo, novas profissões surgindo por conta, né, do uso de tecnologias, né, da informação, que tem contribuído para o surgimento de mais profissões que antes não existiam. Então, é importante a gente ver, né, que tem algumas que, inclusive, que se cristalizam, né, que são, vamos dizer assim, mais eficazes, né, vamos dizer assim, eficientes, aquelas que nunca mudam, nunca se transformam. E eu vejo, né, que o professor é uma profissão que é permanente, né? Há muito tempo que ela existe e continua. Ela pode sofrer agora algumas adaptações, e é uma característica que a gente está sofrendo a partir dessas transformações da nossa realidade, né? Então, o caso da profissão do professor. Então, a profissão docente, né, tem que ser entendida com uma característica dinâmica. Apesar de ser uma profissão antiga, né, ela também sofreu modificações e sofreu mudanças mais acentuadas a partir dessa instalação da pandemia no mundo. Então, a gente vai sofrer aí, em consequência disso, algumas adaptações, tá? Também vem uma outra questão colocada, né, para definir essa questão da identidade profissional do professor, né, que aí é importante colocar aí para nós pensarmos, né, pensarmos em que professor se faz necessário para as necessidades formativas e uma escola que colabore para os processos emancipatórios da população. O que isso quer dizer, né? Que é uma escola que promove a emancipação, né? Que promove a independência da população, que não seja uma população alienada, é isso que ela quer dizer, né? Que opere o ensino no sentido de incorporar as crianças e jovens no processo civilizatório com seus avanços e seus problemas, né? Que também possam responder, né, e tentar resolver os seus problemas, né? Não meramente algo que seja de formação meramente reprodutiva, né, para poder ser inserido no mercado de trabalho como se fôssemos máquinas humanas, né? Mas no sentido de termos aí capacidade de crescimento, de discernimento, né, do que a realidade nos coloca e como a gente pode se sobrepor a ela quando encontramos alguns desafios e alguns problemas diante da realidade atual, principalmente pensando numa sociedade capitalista, né, neoliberal. Então, a gente tem que ter algum instrumento, né, de conhecimento, que é importante que se constrói na escola, na relação professor-aluno, para que a gente possa superar esse desafio, né, de vivenciar essa realidade capitalista no sentido de promover uma vida mais digna. Com certeza temos que procurar o melhor caminho, né? E qual é o melhor caminho? É o conhecimento, saber, né, que os saberes, né, que a gente adquire na escola são fundamentais na escola, na universidade, seja lá onde for que você esteja adquirindo conhecimento, que seja explorado, que seja trabalhado, que contribua para o seu crescimento da sua profissão e também contribua para construir uma identidade, né? No caso da identidade docente de professores, né?
Então, é importante saber a importância da sua profissão como professor, né? Que ferramentas vocês já estão trabalhando nessa construção da identidade, né? É importante buscar aí toda uma reafirmação, né, do que já existe e também criar novas possibilidades dentro da educação, né? Bom, aí também ela já avança, né? Então, aqui nessa parte de discussão, né? Ela destaca também um outro aspecto no final da página 19 aí, de mobilizar saberes da experiência, pois o primeiro passo do nosso curso, né? De didática. O que eu fiz aqui? Eu apertei lá e voltando. Voltando, Márcia. Não, tá lá. Tá. Um primeiro passo aí para se propor a mediar o processo de construção de identidades futuros professores. Então, ela já lança aqui 2 elementos fundamentais, né, que a gente conseguiu enxergar. Para essa construção da identidade, um primeiro elemento que ela destacou aqui na fala dela, antes mesmo dela apresentar os saberes necessários à docência, foi, primeiro, né, primordial, o conhecimento. Tá, e agora, né? Além disso, o que mais que ela apontou aí, né? Que se vê como importantes aí, principalmente quando a gente está na formação inicial, da importância do estágio, da importância das disciplinas pedagógicas, da importância das práticas, das aulas de campo, que a experiência também contribui para essa formação da identidade, né? Dos futuros professores. Então, além disso, né? Insere-se também uma outra abordagem que ela vai avançar lá na frente, tá? Então, vamos ver quais são. Aqui deu para enxergar 2, né? Que é o conhecimento e a experiência, tá? Vamos lá. Os saberes da docência, então, ela aponta aí a experiência, né? Como um dos pilares aí no desenvolvimento da docência, né? Então, é importante saber, né? Sobre o que é ser professor. Isso é a primeira questão que vocês que entram no curso de licenciatura, né, no curso de formação inicial, é justamente isso, né, de saber sobre o que é ser professor, né? E vocês têm uma experiência, sim, têm uma experiência ampla, né, aí de muitos anos na escola. Vocês não vieram de outro mundo, vocês vieram da escola. Então, uma coisa que eu acho que é importante nesse momento que a gente está ausente na escola, né? Na escola que eu falo da educação básica, lá dos anos iniciais, dos anos finais, do fundamental e do ensino médio. Mas vocês vivenciaram uma vida toda na escola. Como vocês viveram lá nos anos iniciais, como vocês viveram lá nos anos finais do fundamental, como vocês viveram no ensino médio, até chegar na universidade. Então, vocês carregam aí diferentes professores que construíram, né, conhecimento com vocês e trouxeram aí várias experiências, né, de aprendizagem de professores, cada um utilizando uma didática, né, alguns que sabiam de ensinar, outros pouco sabiam, não tinham mais limitações, tinha alguns professores que eram bons em conteúdos, outros nem tanto, né? Alguns sabiam ensinar, outros não sabiam ensinar, mas sabiam o que estavam fazendo, ou seja, não sabiam, sabiam o que estavam fazendo, mas não sabiam transmitir aquele conhecimento. Então, a gente tem aí, lembrando aí na memória de vocês, professores que marcaram, que foram significativos para a sua formação humana. Muitas vezes, né, vocês lá na hora de escolher o curso de licenciatura em geografia podem ter pensado várias vezes nos professores de geografia que passaram na vida de vocês nas escolas, né, que vocês estudaram. Então, é importante refletir, né, que experiência vocês tiveram lá que motivaram vocês a chegar onde vocês estão, querendo, né, participar desse processo de reproduzir essa profissão tão
injustiçada, né? Tão sofrida, mas que vocês veem que é uma profissão que pode, de toda maneira, contribuir aí para a formação do cidadão, do indivíduo, né, consciente da sua realidade, capaz de aprender, né, de adquirir vários saberes e fazeres também, né? A partir desses saberes também desenvolver os seus fazeres, as suas ações, né? Então aqui você tem um desafio, né, que a gente identifica muito no curso de formação inicial, né, é a questão de colaborar no processo de passagem dos alunos, de seu ver o professor como aluno, ao seu ver-se como professor. Então, vocês deixam de ser aluno e passam a ser professores. Então, é esse momento de passagem que vocês estão vivenciando, né? Vocês saíram da escola, né? Entraram na universidade e agora vocês estão na fase, como se fosse assim, um momento de transição. Então, a universidade é uma transição. O que era antes da universidade? Vocês se viam como alunos. E o que será depois da universidade? Vocês se verão como professores. E agora, né? Agora vocês estão em processo de construção de uma identidade docente. A partir da experiência, vocês vão desenvolvendo, construindo a sua identidade de professor, tá? Mas não podemos nos concentrar apenas nesse saber da experiência. A experiência é válida e é muito importante, mas não é a única e não é suficiente para essa construção da identidade. É preciso ter também outros níveis aí, né, além dos saberes da experiência. Então, vamos ver qual é. O saber conhecimento, né? Então, esse saber do conhecimento aí da docência é muitíssimo importante, porque é a partir do momento que vocês, né, dessa experiência, vocês podem pensar assim, onde é que eu pego a experiência, já que eu não estou fazendo estágio na escola, estou fazendo indiretamente com o professor, ele passando o conteúdo que eu estou produzindo em vídeo para os alunos, depois eu vou avaliar os alunos pelas atividades que eu fiz em cima daquele conteúdo. Eu não vejo o aluno, a não ser quando uma das escolas tem a possibilidade de trabalhar pelo WhatsApp. Aí vocês podem ter até um pouco de interação, mas no caso da maioria de vocês, não. Então, vocês têm que aproveitar, se agarrar nas experiências que vocês vivenciaram em outras disciplinas pedagógicas que trabalharam a realidade escolar e também, no momento oportuno, saber explorar ao máximo, né, o ano que vem, no próximo semestre, no estágio 2, a continuidade dessa empreitada que vocês estão fazendo agora, né, num momento mais presencial. Mas vocês não precisam falar assim, professor, mas se eu não trabalhar presencial na escola, então eu não vou ter essa experiência. Como não? A experiência já está consolidada a partir do momento que você entra na escola como aluno. Então, ali vocês já têm a experiência que vocês estão vendo o seu professor, vocês estão enxergando o professor, né? Você vê o professor, você se vê como aluno e vê o professor, né? Então, aí vocês vão transformando isso na formação inicial. Bom, sobre o conhecimento, que é um outro elemento fundamental aí, eu vou tirar um pouco o fone aqui, se vocês quiserem me chamar, vou poder ouvir vocês. Deixa só um lado aqui, que eu não estou conseguindo. Tá bom. É importante que vocês tenham, né, bastante acuidade aí com relação ao texto da Pimenta, porque ela é enriquecedora, né? Vocês saberem que existem. Quais são os saberes necessários à formação da identidade docente? Saber que existe, né? A experiência é fundamental, mas o conhecimento, a teoria, né? A aprendizagem, né, de conceitos, né? E aquilo que vocês adquiriram desde o momento que entraram na escola, tudo isso são conhecimentos que vocês vêm trazendo e vêm somando, né? Então, tudo é uma soma de tudo que vocês têm de conhecimento, seja estudando sozinho, como autodidata, seja aprendendo com algum professor, aprendendo com
uma pessoa mais velha, né, sobre algum trabalho manual, tudo isso é conhecimento, né? E aí vocês têm que também entender a importância desse conhecimento para si próprio, né? Então, qual é o significado desses conhecimentos na sociedade contemporânea? Qual a diferença entre conhecimento e informação? Isso é muito importante no contexto atual também, porque a gente vê muita informação e pouco conhecimento. Então, se tem mais valor à informação do que ao conhecimento. E a gente consegue observar que, né, quando se tem conhecimento, a gente avança na ciência, avança em tecnologia. Se não tiver o conhecimento, não tem como evoluir a sociedade. Então, é importante o conhecimento. A informação, ela é uma coisa que, vamos dizer assim, que não é igual a conhecimento. É uma coisa que ainda precisa ser amadurecida, porque o conhecimento, ela traz aí todo um arcabouço teórico, todo um fundamento, pesquisa sobre o assunto, autores que trabalharam nisso, que buscaram outros autores. Então, o conhecimento ele não nasce do nada, ele sempre nasce de alguma coisa, né? Ele é construído aos poucos. E aí tem, né, uma questão também importante. Até que ponto conhecimento é poder? Isso é muito importante também, né? Até por isso que ele é bastante utilizado como instrumento de poder. E até por isso também que o conhecimento é pouco valorizado na educação. Quando a gente leva em conta, né, os valores que são dados aos poderes, né, como, por exemplo, a professora Selma até citou aí num dos vídeos, né, que ela coloca, que quando ela foi fazer a aula a magna, né, ela viu uma fala do ministro da Educação falando que a universidade é para poucos, né, como se fosse assim, limitada a poucas pessoas, nem todos poderiam ter acesso à universidade. Isso é uma forma de mostrar que o conhecimento é limitado também, é para poucos. Então, a gente tem que pensar, né, nesse conhecimento como um instrumento de poder também para a sociedade, né? E aí vem outra questão, qual o papel do conhecimento no mundo do trabalho? E aí, qual a relação entre ciência e produção material, entre ciência e produção existencial, entre ciência e sociedade informática, né? Então, tudo, né? O conhecimento nasce da ciência, né? Ela tem uma ciência, e a informação não tem, né? É uma coisa que baseia-se em fatos, né? A questão também dos conhecimentos históricos, matemáticos, biológicos, das artes cênicas, das plásticas, musicais, das ciências sociais, da geografia, né? Da educação física. Então, é importante pensar também todos esses conhecimentos, eles são importantes, mas existe uma questão importante aí dentre todos eles, né? Qual a relação entre esses conhecimentos? Então, qual a importância de todo esse conhecimento para uma criança, para um jovem, né? Ou até mesmo para vocês, né, que serão professores. Como as escolas trabalham conhecimento? Que resultados conseguem? Que condições existem na escola para o trabalho com conhecimento na sociedade atual, né? Então, como o trabalho das escolas com conhecimento produz o fracasso escolar? Então, muitas vezes, né, a gente vê que o conhecimento ele tem uma força tremenda, desde que seja bem trabalhado, né? Desde que seja utilizado como um instrumento de poder e que o professor saiba utilizar esse instrumento, né? Então, para que serve todo esse conhecimento para as pessoas? Então, vai depender do quê? Depender da forma como o professor vai trabalhar esse conhecimento. E muitas vezes ele está dependente do livro didático. E aí vem uma questão: será que esse livro didático traz conhecimento suficiente ou apenas um conhecimento superficial das informações, da realidade que está acontecendo no mundo atual? Então, são questões que a gente precisa refletir. Se não traz, como o professor pode trazer e acrescentar conhecimento do que está sendo trabalhado?
Ela cita também uma outra parte aqui do conhecimento, que muda, que reforça aquela questão que a gente falou anteriormente, tá? Que Edgar Morin, em 1993, fala, né? Que o conhecimento não se reduz à informação. Ela já disse isso antes, né? Esta é um primeiro estágio daquele. Então, a informação é só o começo da história, mas a evolução, né, o estudo sobre aquela informação, o estudo daquele fato, é que vai levar à possibilidade de desenvolver um conhecimento. Então, o conhecer implica um segundo estágio, o de trabalhar com as informações. E aí, como seria o trabalho com essas informações? Classificando, analisando, contextualizando, historicizando e tudo mais, para ela se transformar em conhecimento. E o que a gente tem muito no livro didático? Está muito mais carregado de informação do que conhecimento. Então, cabe ao professor, em cima daquela informação, trabalhar dessa forma, né, de analisar, de contextualizar, de refletir sobre aquelas questões que estão no texto do livro didático, para que o aluno enxergue melhor o que está sendo mostrado, né, sobre a realidade. Tá. E aí tem mais discussão a respeito do conhecimento, que eu vejo que ela traz aqui com bastante propriedade, né, sobre a questão da inteligência, que também está vinculada ao conhecimento, né, outras questões também relacionadas ao conhecimento, da relação da escola, né, e os professores, que os professores devem fazer a mediação, né, para que elas possam, né, entre a sociedade da informação e os alunos, possibilitar, né, o desenvolvimento da reflexão, sabedoria, para que elas possam ter uma construção mais humanizada. E também possibilite, né, desenvolver o conhecimento, né? Bom, aqui mais à frente também, ela destaca algumas questões, né, mais da questão do processo de humanização, né, a educação escolar, no trabalho do professor. Então, essa educação, ela tem que envolver o professor, os alunos, né, os dois têm que trabalhar no processo de humanização. Então, é um trabalho interdisciplinar, é um trabalho coletivo, é um trabalho que visa, né, desenvolver o conhecimento, né, e sempre pensando numa crítica transformadora, uma inserção social crítica e transformadora, um pensamento mais crítico e transformador, né. Então, ela finaliza aqui também, né, mais à frente, a educação escolar na sociedade tecnológica. Então, a finalidade dessa educação escolar nessa sociedade que nós estamos vivendo, que é uma sociedade tecnológica, multimídia e globalizada, é trabalhar os conhecimentos científicos e tecnológicos, desenvolver habilidade para operar, revê-los, reconstruí-los com sabedoria, né, com inteligência, né? Também fazendo o quê? Analisando, confrontando, contextualizando. Então, tudo isso é importante para que eles possam ir construindo a noção de cidadania-mundo. Essa é uma visão que a autora coloca, e eu reforço isso, né? Que o professor é que vai conseguir, né, desenvolver dentro da educação escolar, junto com os alunos, essa capacidade. E ele tem que saber que é possível, né? Não apenas na dependência da mera reprodução, mas de saberes fazeres, né? Vamos lá para o próximo passo, né, dessa construção da identidade aí dos professores nos cursos de licenciatura. São os saberes pedagógicos. Então, esse é o último ponto, né, que ela coloca, que é muito importante, né, principalmente quando se refere à questão do conceito de didática, né, que ela destaca aí alguns entendimentos. O que é didática? Ter didática é saber ensinar, e que muitos professores sabem a matéria, mas não sabem ensinar. Então, a didática aí é saber ensinar.
Então, o que ela está colocando aí, essa afirmação? Porque esses saberes pedagógicos, né, são importantes justamente para isso, para que ela desenvolva, né, técnicas, métodos, né, procedimentos que contribua para que o professor possa saber ensinar. Então, o ato de saber ensinar exige aí um saber pedagógico e didático. Então, tem que trabalhar essa parte pedagógica e didática. E aí vocês já trabalharam já na disciplina de didática, né? Didática geral, não sei se acho que vocês já estão fazendo também, mas são disciplinas que se complementam, né? Para que vocês então possam desenvolver aí a habilidade de desenvolver esses saberes pedagógicos. Aí ela cita um autor lá no final, que eu acho que é importante aí, que aponta, né, Rossaye, de 95, como caminhos de superação, né, que nos empenhemos em construir os saberes pedagógicos, mas a partir das necessidades pedagógicas postas pelo real, ou seja, essa construção do saber pedagógico não é o professor, né, ter todo o conhecimento pedagógico e não saber utilizar, ele tem que saber utilizar isso no momento oportuno. Então, cada contextualização, cada realidade, ele vai utilizar um saber pedagógico, né, apropriado, mais adequado àquele contexto. Então, tem que ser buscar, né, diferentes saberes para poder aí ter uma possibilidade de reinventar saberes pedagógicos a partir das práticas sociais da educação. Então, muitas vezes, a própria prática traz essa possibilidade do professor, com a experiência, né, com o conhecimento, desenvolver o saber pedagógico. Então, esse saber pedagógico não é você sair da universidade pronto para ensinar. A gente vai aprendendo, né? Muitas coisas do que vocês têm de conhecimento teórico só vão ser enxergados, só vão ser visualizados no momento que você ir para a escola e estiver no chão da escola. E lá você vai ter uma possibilidade ainda maior de se reinventar, de fazeres, né? De vários fazeres aí em relação a qual tipo de ação pedagógica que você vai estar trabalhando naquele contexto, né? Então, é importante aí vocês exercitarem bastante, né, agora, nesse momento do estágio, apesar de todas essas limitações, mas saberem explorar tudo isso, tá? De trabalhar, né, a forma como o professor sugere lá para desenvolver os conteúdos. Mas não é só isso. Então, esse saber pedagógico insere-se também a necessidade de você conhecer a realidade da escola, conhecer a estrutura da escola, quais são as atividades envolvidas nessas escolas, os professores, né, como os professores se articulam, como eles desenvolvem atividades interdisciplinares, quais são os tipos de formação continuada que eles desenvolvem. Então, isso insere-se da necessidade do estágio entrar como pesquisa, né? Pesquisa é vocês levantarem dados a respeito da realidade daquele ambiente escolar que vocês estão trabalhando. E aí é o que vocês vão fazer a partir do roteiro que está lá no AVA, né, para vocês trabalharem. Então, a questão dessa formação inicial é importante, né, destacar aqui que ela fala, né, considerar a prática social como ponto de partida e também como ponto de chegada, possibilitando a ressignificação dos saberes na formação dos professores. As consequências para a formação dos professores são que a formação inicial só pode se dar a partir da aquisição da experiência dos formados, né? Ou seja, tomar a prática existente como referência para a formação e refletir-se nela. Então, ele não pode constituir seu saber fazer senão a partir do seu próprio fazer. Então, ele tem que também pensar, né, nessa fase, né? Nos cursos de formação,
Eles podem adquirir saberes sobre a educação e sobre a pedagogia, ou sobre a geografia, mas não estarão aptos a falar em saberes pedagógicos. Então, esse saber pedagógico é muito mais o ato de refletir sobre o que se vai fazer, refletir sobre o que se vai fazer, sobre o que se deve fazer, e principalmente sobre o que se faz. Então, é o ato de fazer, de saber fazer, que constitui aí a produção do saber pedagógico. É aí que se produzem saberes pedagógicos, na ação, né, no fazer. É o que ela resume aqui no final, né? E destaca, inclusive, né, alguns fundamentos desse saber pedagógico, do saber disciplinar, né, do saber didático. O saber disciplinar é fazer a matéria, né? Saber didático é saber tal ou tal saber disciplinar, né? Portanto, saber fazer do saber. Saber das ciências do homem, saber pesquisar e fazer saber, ou saber fazer, né? Bom, mais à frente ela se destaca, né? Mais um ponto importante dos saberes pedagógicos, eles podem colaborar com a prática, né? Principalmente se forem mobilizados a partir dos problemas que a prática coloca. Então, entendendo, pois, a dependência da teoria em relação à prática, pois esta lhe é anterior. Então, ela sempre ressalta, bom, o saber pedagógico pode colaborar com a prática, entendendo a partir dessa problemática, né, que existe. Eu voltei aqui. Só um minuto. A partir dos problemas que a prática coloca. Então, dependência da teoria em relação à prática. Então, para isso, né, ela destaca, um curso de formação inicial poderá contribuir não apenas colocando à disposição dos alunos as pesquisas sobre as atividades docente escolar, que é o que a gente propõe aqui, nessa unidade 1, que são esse arcabouço teórico, mas que são relacionadas às pesquisas sobre a atividade docente escolar, né? Mas procurando desenvolver com eles pesquisa da realidade escolar, né? Com o objetivo de instrumentalizá-los para a atitude de pesquisar nas suas atividades docentes, sempre trabalhando a pesquisa como princípio formativo na docência. Então, o ato de pesquisar é fundamental, né? E isso enseja a necessidade de trabalhar isso no estágio, né? E até mesmo na conclusão do curso, trabalhar em cima da pesquisa docente, da atividade docente na escola. Então, essa questão de conhecer a realidade escolar, né, através da pesquisa, fazer observações, entrevistas, coletar dados, algumas problematizações que existem na escola. Então, tudo que existe de saberes que tem sobre a escola, da mídia, das representações, sobre os alunos, professores, a partir desse olhar que vocês fazem, isso é o que vocês poderão fazer, né? Utilizando a entrevista com esses profissionais da educação, vocês terão a possibilidade aí na construção dessa identidade, né, docente, tá? Tem mais algumas coisas importantes aqui relacionadas à formação de professores, né? Que ela destaca também da formação da profissão docente para pensar a formação de professor, né? Opondo-se à racionalidade técnica do trabalho dos professores, compreendidos como funcionário. Então, isso é uma necessidade de se opor, tá? Principalmente que muitas vezes, né, são funcionários ora da igreja, ora do Estado, são mero aplicadores de valores, normas, diretrizes, decisões político-curriculares. Então, isso é importante que haja necessidade de reflexão na ação, da reflexão sobre a ação e da reflexão sobre a reflexão na ação. Então, o que ela quer dizer?
que o professor tem que ter um pensamento como profissional autônomo, né? Relativamente autônomo. E se colocar, né, nessas condições que eles são meramente funcionários, né? E dessa forma se formar como um crítico reflexivo, não apenas em reproduzir, mas pensar de forma mais crítica e reflexiva. E aí esse modelo seria um pensamento autônomo, né? Que tenha uma iniciativa própria. Autônomo seria isso, né? Que possibilite, né, produzir a vida do professor, desenvolvimento pessoal, produzir a profissão docente, desenvolvimento profissional, e produzir a escola, que é o desenvolvimento organizacional. Então, produzir a vida do professor seria valorizar com conteúdos de sua formação, seu trabalho crítico reflexivo, sobre suas práticas, então, tudo isso das suas experiências compartilhadas. Então, é importante essa produção da vida do professor, né? Tá ligada à sua experiência, né? Mas não está limitado aí ao nível dos saberes individuais, mas também aos saberes coletivos, né? Então, mobilizando aí vários tipos de saberes, saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de uma militância pedagógica. Então, é importante essa produção da vida do professor, né, dentro desse processo de consolidação aí do profissional docente, né, da identidade docente, tá? Produzir a profissão docente também é outro elemento importante aí, são saberes mais específicos, né, mas não são únicos, que têm um corpo acabado de conhecimento, né, da sua prática profissional, mas não são apenas instrumentais, mas que comportam situações problemáticas, que requerem decisões, né, de incertezas dentro do ambiente mais complexo, como a gente está vivendo agora, né, que requer decisão. E o professor tem que tomar essa iniciativa, né, criar soluções para todos os problemas que ele enfrenta, né, tentar superar esses desafios. E aí, nessa questão aí, ela destaca aí uma autora, né, Zeichner, 1993, a importância de preparar professores para ter uma atitude mais reflexiva em relação ao seu ensino e às condições sociais que o influenciam. Então, defesa de uma perspectiva dos professores como práticos e reflexivos, então, rejeitando uma visão das abordagens de cima para baixo, das reformas educacionais, como o exemplo da BNCC, que a gente não se tem uma abordagem que vem de cima para baixo, a gente tem que assumir uma rejeição disso, né? Não querendo dizer que a gente vai se opor sem construir nada, mas uma oposição construtiva, né? Também tem uma discussão aí como a questão da formação de professores na tendência reflexiva. Ela se configura como uma política de valorização do desenvolvimento pessoal, profissional dos professores. Isso é muito importante também, tá? De valorização pessoal profissional. Isso se dá, né, de forma mais coletiva, né, no local de trabalho, né, na parceria com outras instituições, né, de formação, trabalhar o conhecimento da sociedade multimídia, também isso é muito importante, né, que a gente está vendo aqui, que ela está reproduzindo, tá? Então, eu vejo que ela traz, né, resumidamente, essa discussão da formação de professores, destacando esses 3 saberes, mas que se interrelacionam, né? São interdependentes, mais claro, mas é importante que isso aconteça, né? Então, finalizando, né, eu vou pedir que vocês, então, façam um texto reflexivo em cima dessa discussão que nós tivemos aqui nesse trabalho da pimenta, lá no AVO, como atividade para hoje, tá? Então, vou encerrar aqui. Espera um minuto. Só uma pergunta, professora. Pode falar.
encerra não. Bom, acho assim, diante da fala da senhora aí, quanto à questão do professor formar sujeitos críticos e humanizados, preocupado com o mundo dele. Tipo assim, a senhora acha que numa geração TikTok tem como fazer isso? Ou realmente essa geração já está alienada e não há nenhuma possibilidade de levar o sujeito a ser um sujeito crítico? É possível, né? A gente, como ela mesmo disse, que a gente precisa mergulhar nesse mundo, né, da informação, do mundo globalizado, da sociedade midiática, né, para que a gente possa utilizar esses instrumentos como ferramenta no processo de formação desses alunos. Então, mesmo que a gente for pensar assim, há tempos atrás, né, quando começou a utilização dos smartphones, a escola sempre criticava muito que o aluno estava lá com o celular conversando no smartphone, né? E depois veio o WhatsApp, né? Aí que ficou mais difícil, o professor reclamava, né? Eu estava lá na escola acompanhando o estagiário, o professor reclamava. É difícil trabalhar, mas alguns professores reclamavam e diziam assim: mas eu encontrei um caminho. Eu utilizo o acesso que eles têm lá, eu coloco eles lá no grupo, eu utilizo o WhatsApp, tem professores que estão fazendo isso agora, né? Trabalhando com essa ferramenta e conseguiram fazer alguma coisinha, né? De trabalhar esses recursos. Então, vocês têm que pensar assim: se eles vivem nesse mundo, a gente tem que entrar no mundo que eles vivem para a gente poder fazê-los enxergar que mundo é esse que eles estão vivendo, né? Se é um mundo, né, do TikTok, né, que isso pode trazer de crescimento para ele? E o que esse instrumento pode servir para você trabalhar os conteúdos geográficos e refletir sobre a realidade que nós estamos vivendo, né? A gente sabe que esse mundo, né, das mídias traz muitas fantasias, né, coisas que não são reais. E muitos estão lá pensando no dinheiro, né, porque tudo isso é um meio, né, de ganhar dinheiro, né, porque muitos estão lucrando com isso. Então, a gente tem que saber utilizar as ferramentas que estão disponíveis, conhecer essas ferramentas e trabalhar em cima dela como recurso também no processo de ensino-aprendizagem. Eu vejo dessa forma, Rodrigo. Então, a gente tem que mergulhar nesse mundo e saber como trabalhar isso. É difícil, mas não é impossível, tá? Já existem muitos trabalhos, né, que utilizam esses recursos aí como recurso didático para trabalhar o ensino de qualquer conteúdo aí, né? Seja de português, matemática, geografia. Eu já vi, eu adoro ver esses vídeos curtos aí no YouTube. Alguns momentos eu estava sendo, estou perdendo meu tempo aqui, não estou ganhando nada com isso, mas a gente aprende. É um aprendizado. Então, tem professores fazendo TikTok de aulas, de conteúdos. Você deve ver aí alguns professores de matemática ensinando coisas. Eu sou fraca de matemática, então eu fico lá vendo aquelas coisas. Nossa, que cálculo fácil de fazer. É TikTok, ele fez um TikTok. Então, dá Mas para ensinar seria. também. Uhum. Mas será que esses canais ele é bem visto pelos alunos ou a visualização é pouca? Eis a questão. Porque acaba não indo de Eu acordo do vejo que, interesse do aluno, a senhora entendeu? eu vejo que é o seguinte, Rodrigo, é uma ferramenta que vai inspirar o aluno a querer aprender mais. Ali você só dá uma pitadinha. Ali não dá para você aprofundar em nada, mas você dá uma pitadinha. Puxa, que assunto interessante, quero aprender mais. Vou procurar, vou pesquisar, vou estudar, vou falar com o professor. Então, a forma como você desenvolve um assunto, né, como se fosse assim uma janela para o mundo, né? Mas esse mundo ele precisa conhecer de outra forma. Naquele espaço, ele só vê a janela e o mundo lá fora. Então, para ele conhecer esse mundo lá fora, ele precisa aprofundar, né? Aí vem o conhecimento. Então, você traz uma informação ali no TikTok,
e a partir dali estimula, é uma forma de incentivar, de motivar o aluno a querer saber mais sobre o assunto. Desde que, né, o assunto que o aluno, conhecimento que o aluno quer aprender, muitas vezes, sempre estará ligado àquilo que ele vai utilizar para a vida dele. Por que eu vou usar isso para a minha vida? Né? Então, tem muito conhecimento, né, que a gente precisa ter entendimento que ele precisa ser acessível àquele aluno, que ele possa utilizar como um recurso, né, para a sua vida, entendeu? Mas é uma coisa inspiradora, né? Você, Rodrigo, que está aí pensando nessa ideia, poderia até pensar numa monografia utilizando essas ferramentas, né? Como você criar ideias interessantes de conteúdo Sou de totalmente geografia contra, no professora. TikTok. Não, não é minha Não é vibe, ser não, contra. infelizmente. Não é ser Não, contra, mas, por exemplo, é que eu tenho outro pensamento totalmente contrário a esse, então não vai, não vai. eu vejo, por outro lado, que eu, por exemplo, vendo alguns vídeos do TikTok de professores trabalhando conteúdos, né, interessantes. Então, eu já vi isso. Então, acho que talvez você não tenha visto e a repercussão disso sendo positiva. Então, talvez seja interessante você se abrir um pouco e ver se é possível. Se não, nada contra, Rodrigo. Siga o seu instinto. Siga o que você acha melhor, tá bom? Rafael, quer falar? Inclusive, o meu trabalho de TCC vai ser baseado nas mídias sociais para a educação ambiental. O quanto que as mídias podem fornecer de maneira positiva para a gente estar passando em escola para a educação ambiental. Quais mídias você vai trabalhar? Então, esse é a que a gente estava vendo com a professora Gisele, ela falou que era para a gente dar uma pesquisada melhor em relação a isso, para a gente estar podendo apresentar nas escolas. Sim, mas você tem alguma ideia já de qual seria? Olha, eu queria usar o Instagram. Instagram ou YouTube, por exemplo. É interessante, muito Ah, interessante. e outra É aquilo que eu pergunta. estava falando para o Rodrigo, você está se Uhum, abrindo para novas possibilidades, que talvez você ache alguma atração, atratividade para os alunos, né? Então, sim. vai fundo, veja se é possível. Mas eu acho que é interessante, antes de você definir qual mídia você vai trabalhar, Uhum, procurar saber se existem alguns trabalhos já a respeito que possibilite essa inserção das mídias no ato de ensinar e aprender uhum, para a geografia. Se você encontrar, já tem algum sinal positivo, né? De uhum, que é possível. Então, tem que ver uma avaliação de trabalhos que já foram feitos a respeito, para você ver se há essa possibilidade ou não, porque às vezes esses trabalhos já trazem um resultado dizendo não funciona, não dá certo, vamos partir para outro, uhum. tá? Tá. É, é uma outra pergunta. Eu falei com a professora Jacksanda, ela disse que talvez não será possível eu estar fazendo estágio com ela. Por quê? Ela disse? Ela disse que o tempo está muito limitado. Ela falou que vai até conversar com a senhora amanhã. Não tem E problema. ah, O que acontece? Como eu estava dizendo no começo na nossa conversa, muitas vezes, né, a escola não vai ter tempo suficiente para vocês uhum, completarem a carga horária. Então, vocês vão ter que voltar em fevereiro, né? Em janeiro eles já tiveram atribuição, aí em janeiro já tem as atividades de planejamento e tudo mais. Então, vocês retornariam já em janeiro com essa parte de planejamento, interagindo com os professores. Aí, em fevereiro, iniciariam as aulas, vocês iniciariam com os professores para poderem concluir, tá? Se uhum, você não conseguir fazer essa parte das aulas, então você parte para o outro caminho. Qual é? O caminho da pesquisa na escola. Aí você uhum, vê com ela e faz a interlocução com
a coordenação ou com os gestores para você levantar as informações da escola. Você está junto com... Eu acho que é o André. Você já falou com ele? Não, eu não tenho o contato dele. É o André. Quem ainda me passou o Ele contato está da no professora. WhatsApp. Tá, eu vou olhar lá. Porque aí vocês podem fazer junto, né? Dividir tarefas, já que vocês não vão conseguir fazer essa parte de regência, né? De produzir vídeo aula, já vai para a parte da pesquisa da escola, para não deixar tudo para o ano que vem. Porque Tá bem. Isso já aconteceu em outros momentos de estágio que eu trabalhei, que foi de transição de um ano letivo para outro, e deu maior dificuldade, mas nada impossível. Então, não dá para ter aula, porque agora já estão na fase de provas, e aí dezembro já vai ser revisão, recuperação, então vai ser pouca coisa para fazer. Então, ela deve ter achado melhor deixar para começar o ano que vem, sem problema. Vai ter a regência independente, se vai ser agora ou depois, tá? Tá ok. Tá ok. Mas aí Obrigada. você já define com ela. Tá bom, obrigada. Nada. Anderson, Oi, professora, boa noite. Tô aqui. boa noite. Alguma colocação? Não, tô só aqui observando. Complementação? Também não. Qualquer Ficaram coisa eu vou entendidos assistir a aula sobre de os novo. 3 saberes necessários à educação, à formação docente? Quais são? Sim, mas vou ler mais a respeito. Quais são os 3 saberes que a gente viu aqui? Lembrei de dois. Experiência, Educação? Experiência, conhecimento conhecimento. e saber pedagógico, né? E pedagogia. Tem que ter a parte didática, né? Saber trabalhar, saber ensinar. Então, essas são 3 ferramentas fundamentais aí à formação da identidade docente. Tá? E aí vocês vão fazer as Lembrando, atividades professora, aí. Oi. não focando no salário, mas sim no ensino-aprendizagem do aluno, porque senão já era. Sem Se não pensar no tiver salário. isso, Bom, você se não tem... tiver isso, adeus. Então, Rodrigo, vocês têm 2 caminhos na formação de vocês. Formar para ser professor ou formar para ser formado. Para ter o ensino superior para qualquer outra atividade, não professor. Então, vocês já têm esses 2 caminhos. Um vai ser para, né, usar o ensino superior para qualquer atividade, né, concurso, sei lá, e o outro será para ser professor. Sempre tem 2 caminhos. Sempre vai ter a segunda opção. Ah, estou lá no trabalho, não estou aguentando mais trabalhar, ou fui despedido, aí eu vou ter que ir para a sala de aula. Então, sempre vai ter essa possibilidade. Apesar da desvalorização, apesar de tudo isso, as lutas continuam. Então, os professores não estão sozinhos, eles se mobilizam, eles se organizam. Então, tem que participar desse processo todo. Né? E vocês estando na escola, enquanto professores, quando chegarem lá, vocês vão vivenciar essa realidade, né? E vão ter que encarar a dura realidade de sempre lutar por melhores condições de trabalho, né? E de salário também. Ok? Bom, gente, vamos finalizar então. Para a semana que vem, eu já tenho aqui, estou aqui nessa ideia de pensarmos o seguinte, né? Eu coloquei, disponibilizei para vocês lá dentro das atividades 3 vídeos. Então, nós vamos trabalhar em cima dos 3 vídeos. E aí eu vou atribuir, né, a cada um de vocês 3 um vídeo para comentar. Pode ser? Já que são Pode sim, vocês 3 que professor. estão aqui. O primeiro vídeo pode ser Anderson, é da aula Pode ser, magna professor. da professora Selma Pimenta. Você pode assistir, fazer um comentário dele? Sim, Ok? O segundo vídeo ok. é da professora Lana Cavalcante. Rodrigo, pode assistir? Pode sim, professora. Eu gostei muito dela. Então, tá bom. O terceiro, deixa eu só ver aqui que eu já não tenho memória. Vamos lá. O terceiro. Cadê? O terceiro vídeo, o Rafael, também é o da Lana, também é da Lana, terceiro vídeo, que fala sobre percursos teórico-metodológico. Pode ser?
Rafaele? Falou no chat, professora. Sim. Falou, tá ok, então. Então, são esses 3 vídeos que estão lá na unidade 1. Cada um de vocês, então, faz um comentário na próxima semana, né? No máximo 15 minutos para cada um, para a gente fazer uma troca aí de. É mais de conversa mesmo, tá? Não ficar muito só na aula expositiva. Então, utilizar esses vídeos para a gente conversar um pouco. Tudo bem? Ficamos combinado? E do texto da Pimenta, fazer a atividade que está lá, tá? Então tá. Um abraço a todos. Até a semana que vem.